Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre teste de hipóteses, nós vamos falar sobre p-valor, nós vamos falar sobre nível de significância, nós vamos falar também sobre aquelas legendas que nós colocamos lá na tabela para indicar o nível de significância, o que significa aquele 1 asterisco ou os 2 asteriscos. Parece coisa simples, mas são erros frequentes que eu vejo em bancas de mestrado, bancas de defesa de doutorado. Então, vale muito a pena a gente prestar bastante atenção no vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos imaginar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que nós estamos medindo a altura de todos os alunos em nossa sala de aula. E o nosso objetivo é saber se a altura desses alunos ele é maior ou igual à média nacional. Então, nós temos aqui os nossos alunos, vamos imaginar que são 10 alunos, né? A média dos nossos alunos foi de 1,75 metros e a gente sabe que a média nacional de altura de homens, né, é 1,72 m. Então, a gente quer saber se a gente pode afirmar estatisticamente que a altura dos nossos alunos ele é maior do que a média nacional. Então, vamos definir as nossas hipóteses, né? Em vídeos anteriores, nós já falamos que a gente sempre terá uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é de ausência de efeitos e a hipótese alternativa é uma hipótese de contestação à hipótese nula, que pode se manifestar de diferentes formas. Mas vamos lá. Nossa hipótese nula, né, seria: não há diferença entre as médias de altura dos alunos e a média nacional. E a nossa hipótese alternativa vai ser que a média de altura dos alunos ela é maior do que a média nacional. Observe, então, que esse é um teste unilateral. Mas, ao final dessa apresentação, nós vamos mostrar um exemplo de um teste bilateral. Mas, então, vamos entender bem o que de fato é esse teste de hipótese. Quando a gente faz o nosso teste de hipótese, a gente quer rejeitar ou não a hipótese nula. Se eu não rejeito a hipótese nula, eu admito que ela é verdade, que realmente não há diferença entre as médias de altura dos nossos alunos e a média nacional. Se eu rejeito H0, então nós vamos admitir que a média de altura dos nossos alunos é maior do que a média nacional. Então vamos lá. Há a possibilidade de nós rejeitarmos H0 e a possibilidade de nós não rejeitarmos H0. Essas daqui são as nossas decisões, mas sempre existe aquela triste e pura realidade, né? Quais seriam a realidade? Na realidade, a nossa hipótese nula ela pode ser verdadeira e a nossa hipótese nula ela pode ser falsa. Então, se a gente tem a decisão de rejeitar H0 sendo ela verdadeira, nós vamos estar cometendo um erro. Nós vamos chamar de erro do tipo 1. Se eu não rejeito H0 e a nossa H0 é falsa, a gente está cometendo um erro, que a gente pode chamar de erro do tipo 2. Se eu rejeito H0 e ela realmente é falsa, nosso teste é poderoso, né? Ele tem poder de discernimento. Então, vamos chamar isso aqui de poder do teste. E se nós não rejeitarmos H0 e nossa H0 ela é verdadeira, então nosso teste ele é confiável. Vamos chamar isso aqui de nível de confiança. Então nós temos dois erros, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O erro mais perigoso que nós temos é o erro do tipo 1. Porque quando eu rejeito H0, eu admito que há uma diferença entre os nossos tratamentos, ou entre as nossas metodologias, ou entre os nossos equipamentos, nós estamos propondo uma mudança de todo o sistema produtivo. Mas se a nossa hipótese é verdadeira e não há diferença entre esses tratamentos, essas metodologias, ou esses equipamentos, então eu vou alterar, vou mudar meu sistema produtivo, né, de uma forma desnecessária. E nós vamos ter apenas prejuízos e perdas aí nesse processo. Então o erro do tipo 1 é o mais perigoso e todos os testes estatísticos eles são feitos para controlar esse erro do tipo 1. Então, quando a gente vai fazer um teste de hipótese, a gente estabelece um nível de significância, né? Geralmente ele é de 5%. Quando eu falo que na minha pesquisa eu estou utilizando um nível de significância de 5%, isso quer dizer que eu estou me predispondo a cometer esse erro do tipo 1 a uma probabilidade de no máximo 5%. Pode ser uma probabilidade menor, mas de no máximo 5%.
Aí vocês podem me perguntar, Alcinei, por que a gente não utiliza então um nível de significância bem menor, tipo 0,0000001%, né? Para a minha probabilidade do erro do tipo 1 ser bem baixa. A gente não faz isso porque o erro do tipo 1 ele é inversamente proporcional ao erro do tipo 2. Eles não são complementares, né? Não é porque o erro do tipo 1 é de 5% que o erro do tipo 2 é 95%, mas eles são inversamente proporcionais. À medida que a gente diminui muito o erro do tipo 1, o erro do tipo 2 aumenta muito. Esse 5% é um valor que é utilizado por ele deixar, né, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 balanceados, vamos dizer assim, né, para o erro do tipo 2 não ser muito alto. Então, em que baseia o nosso teste de hipótese? Olha, nosso teste de hipótese, então, ele é feito para a gente rejeitar ou não rejeitar H0. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é obter uma distribuição da nossa hipótese nula, né? O que seria isso? Veja só, isso daqui seria a distribuição da nossa hipótese nula para a nossa altura nacional, né? Numa situação como essa, quanto mais próximo nós tivermos aqui da média, que é 1,72, nós vamos encontrar mais pessoas com essa altura. À medida que se a gente for aumentando a altura, a probabilidade de pessoas com essa altura vai diminuindo, né? E a mesma forma, né, se eu for diminuindo a altura, essa probabilidade aqui ela também vai diminuindo. Então, a gente consegue representar esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, pela distribuição normal. Nesse caso em específico, a gente está trabalhando com uma amostra, né, um conjunto limitado de indivíduos, a gente tem que trabalhar com a distribuição T, né? Então, a distribuição T ela é uma generalização da distribuição normal para quando nós temos um número reduzido de indivíduos numa amostra. Ao passo que, se nós aumentarmos muito o nosso tamanho amostral, né, nossa amostra vai aproximar muito a nossa população. As inferências que nós faremos para a nossa amostra serão muito próximos aos parâmetros populacionais nossos. Numa situação como essa, então, né, de um tamanho amostral muito grande, a nossa distribuição T ela vai se convergir à nossa distribuição normal, né? Então, eu fiz algumas manipulações algébricas aqui, a fim de a gente ter essa distribuição, que é a distribuição T, né? Considerando o nosso tamanho amostral aqui de 10 indivíduos e a variância desses indivíduos, que nós vamos ver qual que é daqui a pouco, né? Mas o que importa é que a gente conseguiu aqui chegar nessa figura. O que nós vamos fazer? Nós vamos delimitar aqui uma região onde nós temos 5% da área, né? Então, nós vamos procurar um valor tabelado que vai delimitar essa região aqui, que nós vamos chamar de região de rejeição da H0. Esse valor tabelado eu também fiz algumas manipulações algébricas, né? De forma que eu cheguei aqui nesse 1,749. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a média dos nossos alunos for maior do que esse valor tabelado, a gente cai na região da rejeição de H0. Observe, então, né, que quanto maior for a nossa média amostral, mais improvável isso é, considerando essa distribuição normal. É aí que está, né, o raciocínio envolvido com o teste de hipóteses. No teste de hipótese, a gente quer ver quanto é improvável a obtenção de uma determinada estimativa, dado que a nossa hipótese nula é verdadeira. Então, se a nossa média amostral ela é maior do que o nosso valor tabelado, ou seja, se a nossa média amostral ela caiu aqui na região de rejeição da hipótese nula, nós podemos admitir que a média dos nossos alunos ela é maior do que a média nacional. Eu posso estar cometendo o erro do tipo 1, rejeitando o H0? Eu posso estar cometendo o erro do tipo 1. Mas qual que é a probabilidade que isso vai acontecer? Isso é uma probabilidade de, no máximo, 5%. Então, se a nossa média de alunos for maior ou igual, preste atenção nesse igual ao nosso valor tabelado, a gente rejeita H0. Se a nossa média de altura dos nossos alunos for menor do que a média, que seria esse valor tabelado, a gente não rejeita H0. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver, né, que a gente pode rejeitar H0.
A gente sabe que 1,75 ele é maior do que 1,749, então a gente rejeita H0. Mas se a gente for considerar duas casas decimais, a gente vai ter aqui, x tabelado igual a 1,75 e a nossa altura de alunos também é 1,75 m, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a altura dos alunos for igual ao nosso valor tabelado, a gente rejeita H0, ok? Então vamos sempre prestar atenção nesse igual aqui, porque isso é uma coisa que muitas pessoas confundem e acabam fazendo pequenos erros, né, em artigos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, como nós vamos falar a seguir. Mas veja só, a gente tem uma outra forma da gente também fazer esse teste de hipótese, né? Essa daqui é aquela mesma figura anterior, mas o que a gente poderia fazer? Então, a gente pode vir aqui e estabelecer, né, a partir desse 1,75, qual que é a área que a gente tem abaixo da curva. Se nós fizermos isso, nós vamos achar o valor de 4,51. Né? Eu consegui achar esse valor aqui utilizando o software R. Então, o que é o p-valor? O p-valor é a probabilidade de a gente obter uma estimativa calculada, né, maior ou igual àquela que nós obtivemos na nossa pesquisa, considerando a nossa hipótese nula como sendo verdadeira. Se esse nosso p-valor ele é muito baixo, quer dizer então que é muito improvável a gente achar aqueles resultados, né, considerando a obra do acaso. Né? Ou seja, realmente há diferença entre os nossos tratamentos, ou há diferença entre as nossas médias, né? Ao passo que, se caso o nosso p-valor ele for muito grande, então a gente tende então, a não rejeitar H0, ou seja, muito pouco improvável que os nossos tratamentos sejam diferentes, as nossas médias populacionais sejam diferentes. Né? Então, a gente consegue fazer a nossa interpretação assim. Se o nosso p-valor ele é maior do que 5%, isso quer dizer o quê? Se for essa área que ela for maior do que 5%, quer dizer que o nosso valor estimado ele estaria na nossa região de não rejeição da H0. Né? Então, a gente não rejeita H0. Mas se o nosso p-valor ele for menor ou igual a 5%, isso quer dizer que o nosso valor estimado ele vai estar dentro da região de rejeição da H0. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Então, é assim que a gente faz a interpretação do p-valor. Observe que o igual agora está nesse caso aqui de região de rejeição da H0. Né? Se for menor ou igual a 5%, a gente rejeita H0. Então, vamos ver como que, de fato, nós faríamos essa análise, né, de uma forma mais simples. Nós temos aqui a altura dos nossos 10 alunos. Primeiro, nós precisamos calcular uma medida de dispersão, que é a variância amostral. A variância amostral, nós temos essa fórmula aqui, né? Onde nós temos aqui a soma dos quadrados dos desvios como sendo o numerador e o nosso grau de liberdade, que é esse n-1, como sendo o denominador. Né? De forma que nós temos então aqui a nossa média geral. Se eu fizer a média de todos os nossos indivíduos aqui, a gente tem 1,75, né? Nosso desvio de cada uma da altura dos nossos 10 alunos em relação a essa média, a gente tem nessa coluna aqui. Se nós pegarmos esses desvios e elevar ao quadrado, nós temos desvios ao quadrado. Se nós somarmos esses desvios ao quadrado, a gente tem a soma de quadrados do desvio, que é essa parte de cima desse estimador, que foi de 0,0225. Agora, basta eu dividir isso pelo nosso número de grau de liberdade. Se nós temos 10 indivíduos, nosso número de grau de liberdade é 9. Então, esse valor aqui, dividido por 9, a gente chega à variância de 0,0025. Né? Após fazermos isso, nós vamos, então, obter um valor de t calculado. O que acontece? Para facilitar, né, os nossos testes estatísticos, a gente pode recorrer a valores tabelados. Esses nossos valores tabelados, eles consideram uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. Então, a gente precisa fazer essa conversão para os nossos dados amostrais, né? Onde nós vamos, então, pegar a nossa média dos alunos menos a média nacional, né, que é o efeito que a gente quer testar se é significativo ou não,
E para isso a gente vai dividir isso pelo erro padrão da média, né? Que é a raiz quadrada da variância dividido pelo tamanho amostral. Fazendo isso, então, nós vamos ter 1,75 menos 1,72 dividido pela raiz quadrada de 0,25 dividido por 10, que nos dá o valor de 1,8974. Então, é assim que a gente obtém o nosso valor de t calculado. Depois, nós vamos obter o valor de t tabelado. Então, vamos lembrar aqui que o nosso teste é um teste unicaudal, né? Nossa hipótese alternativa, a hipótese ser maior do que a média nacional. Então, nós vamos considerar aqui, né, no unicaudal, o valor 0,05 para o nosso nível de significância. Nosso 9 é o nosso grau de liberdade, né? A gente tem 10 indivíduos, então nosso grau de liberdade é 9, e o nosso valor tabelado vai ser 1,833. Esse valor é o valor que vai nos separar, né, a região a partir da qual nós vamos ter uma área de 5%, que é a nossa região de rejeição da H0. O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se o nosso valor de t calculado ele é maior ou é menor do que esse nosso valor de t tabelado para a gente rejeitar ou não H0. Nosso valor de t calculado, como a gente acabou de ver, foi 1,8974, né? Então, se o nosso valor de t calculado ele for menor do que nosso valor de t tabelado, estiver do lado de cá, a gente não rejeita H0. Se meu valor de t calculado ele for maior ou igual ao meu valor de t tabelado, a gente rejeita H0. Uma outra forma de fazer o nosso teste de hipótese, que também dá sempre o mesmo resultado, que é considerando o p-valor. Então, nós vamos vir aqui, nós vamos ver qual que é a área abaixo da curva, acima do nosso valor de t calculado. A nossa área foi de 4,51, né? A gente consegue achar esse valor aqui com o auxílio do R. Então, se o nosso p-valor, né, se essa área for maior do que 5%, isso quer dizer que o nosso t calculado está caindo na nossa região de não rejeição da H0. Ao passo que se o nosso p-valor for menor ou igual a 5%, isso quer dizer que o nosso t calculado está caindo aqui na nossa região de rejeição da H0. E isso para um teste unilateral, né? Como seria, então, um teste bilateral? Para o teste bilateral, e a nossa hipótese nula seria, então, não há diferença entre essas médias. E aqui nós temos a nossa hipótese alternativa, que no teste bilateral seria a diferença entre a média dos alunos e a média nacional. Essa diferença pode ser uma diferença positiva, né? A média do nosso aluno pode ser maior que a nacional, e pode ser também uma diferença negativa, né? Essa média aqui ela é menor do que a média nacional. Então, num caso como esse, nosso valor de t calculado ele vai ser o mesmo que a gente achou anteriormente. Isso não muda, né? O que muda é o nosso valor de t tabelado. Nós vamos vir aqui no teste t, né? Vamos procurar um valor tabelado que equivale ao nível de significância, que é 5%, mas para o teste bicaudal, né? Nesse caso aqui, o nosso valor tabelado vai ser de 2,262. Então, aqui, ó, na nossa distribuição T, 2,62 ele vai indicar uma área a partir da qual eu vou ter 2,5% do lado de cá, e menos 2,62 vou ter uma área de 2,5% do lado de lá. Somando essas duas áreas, a gente vai ter aqui, então, uma região de 5%. Essas duas regiões são nossas regiões de rejeição da H0. Então, se o nosso valor de t calculado cair entre esses dois valores aqui, nós não rejeitamos H0. Se ele estiver mais para cá ou for menor do que o nosso valor de t tabelado, a gente rejeita H0. O t calculado foi de 1,89, né? 1,89 está aqui na região de não rejeição da H0. Então, como que é o nosso teste de hipótese? Se o nosso t calculado em módulo ele for menor que o nosso t tabelado, a gente não rejeita H0, vai cair nessa região aqui. Se o nosso valor de t calculado ele for maior ou igual ao nosso valor de t tabelado, significa então que nós vamos rejeitar H0. Então a gente pode ver que nessa situação aqui a gente não rejeita H0. Veja que essa informação, né, que essa conclusão é diferente daquela que a gente obteve no nosso teste unilateral. Então,
Dependendo da hipótese alternativa que a gente for escolher, a gente pode ou não rejeitar a hipótese nula. Naquele caso lá a gente rejeitou, aqui a gente não rejeitou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito importante nós definirmos bem a nossa hipótese alternativa. E mais do que isso, sempre quando a gente utilizar um software e ele soltar para a gente a significância dos nossos coeficientes, ou então, ele fazer um teste qualquer, a gente tem que ter certeza de qual hipótese alternativa que ele está considerando, se aquela hipótese alternativa é aquela que mais está de acordo com os objetivos do nosso trabalho, com os objetivos de nossa pesquisa, ok? E como que seria, então, obter o p-valor, O p-valor nós vamos considerar aqui, então, o nosso valor tabelado, que é 1,8974, e vamos ver a região a partir desse valor, que foi uma região de 4,51%. É o mesmo valor que a gente achou lá anteriormente. Mas qual que é a diferença? Nós vamos considerar o valor que a gente tem acima desse 1,89 e a região que a gente tem abaixo de menos 1,89. Então, 4,51 mais 4,51 ele vai dar o nosso p-valor, que foi de 9,02. E se o p-valor for maior que 5%, a gente não rejeita H0. Isso quer dizer que o nosso valor de t calculado iria cair aqui na nossa região de não rejeição da H0. Por outro lado, se o nosso p-valor ele for menor do que 5%, aí sim a gente rejeita H0. Vamos ver aqui um outro exemplo, onde nós temos a significância de alguns coeficientes de regressão, Vamos concentrar aqui apenas o coeficiente angular da reta, onde a gente tem aqui um asterisco, dois asteriscos e aqui o NS, Esses asteriscos, esses NS, esse daqui ele indica a significância que cada um desses coeficientes tem. Então, se nós fôssemos colocar uma legenda para essa figura, nós poderíamos colocar que 2 asteriscos é significativo ao nível de 1%, um asterisco ao nível de 5%, e o NS ele é não significativo pelo teste T, respectivamente. E para discutir esses resultados, nós poderíamos falar que esse coeficiente aqui ele foi significativo e na frente coloco P menor ou igual a 0,05. Então, para a gente discutir esse coeficiente, esse 10,66, a gente pode falar que ele é significativo a 5%. E colocar aqui para ele o P menor ou igual a 0,05. Porque a gente sabe que o p-valor ele foi menor ou igual a 0,05. Ok? Quando a gente for discutir aqui esse coeficiente, a gente pode falar que ele foi significativo, colocar entre parênteses P menor ou igual a 0,01, indicando que foi significativo a nível de 1% de significância, e depois falar, do ponto de vista prático, o que isso significa. Já para o NS, a gente coloca aqui o coeficiente angular da reta foi não significativo, abre parênteses, P maior do que 0,05, porque foi não significativo ao nível de 5% de significância. Então é isso, pessoal. A gente tem de prestar bastante atenção na hora de redigir os nossos relatórios, nossa monografia, dissertação e tese, sobre esses sinais aqui, principalmente esse igual, que a maioria das pessoas sempre erram na hora de redigir os seus trabalhos. Pessoal, então nós aprendemos muitas coisas nessa aula. Curta esse vídeo e assine o meu canal. Sempre eu estou postando aí vários e vários vídeos sobre estatística experimental, o que vai ser muito útil para vocês. Até a próxima!